É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Quinta dos Amigos, o nosso podcast aqui do MS. Estamos aqui hoje com uma presença ilustre, o doutor Eliseu Dionísio, ex-deputado federal. Hoje é advogado, né, doutor? Isso. E quero agradecer a você que está nos assistindo. Se puder, deixe o seu like, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais. E também siga o Eliseu, tá no Instagram. Depois a gente vai deixar aí na descrição do vídeo o link lá para acessar a rede dele, o nosso também. E é isso aí. E aí, Eliseu? Boa. Beleza? Quero te agradecer, Leandro. Obrigado pela oportunidade de vir aqui na Quinta dos Amigos, para a gente poder bater papo, falar um pouquinho de besteira e de coisa boa também. É, lógico. Obrigado pelo espaço aqui, obrigado pela oportunidade. E quero também falar aí para você que a gente deixou de fazer a arte aí, negócio do Instagram, ficou tá meio nebuloso isso aí, a gente tá procurando uma equipe. Inclusive a gente tava até batendo um papo aqui de rede social, né? Você é atuante na rede social? Não, eu não me adaptei a esse mundo virtual, eu não me adaptei ao mundo digital, na verdade. Eu sei que é uma realidade cada vez mais crescente, mas eu acredito que a minha última postagem, posso estar errado, mas a minha última postagem, nós estamos em novembro de 2021, a minha última postagem foi em dezembro de 2020. Então, assim, esse ano de 2021, não fiz nenhuma postagem. Entendi. E eu sei o que cara manda... bem reservado. Eu não me adaptei justamente a isso. É essa exposição do pessoal. E aí, como hoje a gente tem uma atuação profissional voltada ao direito, nem necessariamente a nossa turma não quer ser vista. Quem vai no advogado não é porque está no melhor momento da vida, né? Então, assim, você vai lá, o cara chega lá todo esgualepado, você fala, vamos tirar uma fotinha aqui só para eu impulsionar? Então... tem advogado aí que tira foto com jatinho, né? Tem o Mini Cooper. Eu não fiz essa aí. Eu ainda tô com 39 anos, eu ainda não cheguei na crise dos 40. Essa galera aí já passou, então eles têm a crise dos 40. Tem inclusive um advogado que tem um bonequinho Funko. Ah, sim. Você já viu? Nacional, esse é nacional. O do Mini Cooper eu sei que tem um aqui no estado. Um abraço, Fabiano. Deus abençoe. Tá? Não sei quem que é, né? Não sei quem que é. É crise. A idade chega. Mas deixa eu te perguntar, Eliseu, você ficou conhecido bastante aqui no nosso MS por você ter atuado lá na Câmara Federal, né? Como deputado, mas antes disso, como é que foi a sua atuação? Como que você chegou na política? Rapaz, é uma longa história. Vamos lá. Eu sou capixaba, eu sou de Santa Teresa, no alto do Espírito Santo. Nasci lá em 82 e não tinha cartório. Fui registrado em Vitória, Espírito Santo, na capital. Em 4 meses, pela condição do meu pai, nós mudamos para Rondônia. Fui morar em Porto Velho. Lá em cima? Lá em cima, perto do Amazonas lá. E aí... Fiquei lá até os 9 anos e vim para Campo Grande com 9 anos. E a minha família está aqui desde então, desde 1990. É bem verdade que nesse período de 1990 até 2021, eu tive oportunidades individual de sair daqui. A minha família continua aqui, mas eu tive oportunidade de sair, de morar fora. A priori era para estudo, só que como todo bom brasileiro, você chega nos Estados Unidos... Você quer atuar profissionalmente, você quer trabalhar. Você descobre que você pode ter uma independência financeira rápida. E aí eu fui bater martelo, fui trabalhar lá não tem pedreiro, né? Lá é alvenaria. Tem algumas coisas em brick, mas é muito pouco. Lá a maioria é madeira. E eu fui bater martelo e trabalhei nesse período. Isso eu já tinha... Na verdade, assim, antes eu montei um negócio aqui, eu era distribuidor de livro, depois eu virei comportor de livro, depois eu montei uma livraria para consumidor final. Nesse meio tempo eu quis fazer mais um investimento, eu montei um restaurante, aí foi quando eu quebrei. E aí eu não tinha como pagar e eu já tinha ido para os Estados Unidos uma vez. Eu falei, cara, eu vou para os Estados Unidos para poder pagar esse meu prejuízo financeiro aqui. Aí eu fui para lá, trabalhando. Consegui pagar minhas contas, comprei uma coisinha aqui. Você ficou quanto tempo lá? Juntando tudo, Leandro, acho que uns 5 anos. Juntando tudo. E aí, num desses períodos que eu estava lá, eu recebi a ligação de uma pessoa que atuava aqui na política e pediu para que me ofertando. Falou, olha, vem para cá, eu conheço sua família e se você vier para cá, eventualmente a gente abre um espaço para você trabalhar. Eu era leigo de pai e mãe, assim, de política, não entendia o contexto político, não entendia a estrutura política, não entendia... aspecto político, não entendia nada, não sabia nada da política. E no começo eu até assustei, eu falei, cara, mas o que esse cara pode me ajudar ou não?
E aí eu, ligando pro meu pai depois, falei, e aí? Ele falou, não, vem, vamos unir a família de novo e tal. E eu vim pra cá e comecei a trabalhar. Meu primeiro serviço aqui em Campo Grande foi como frentista de posto, depois dessa minha volta. Essa só a última que você foi para pagar o teu prejuízo. Isso. Aqui. Eu mantive a minha distribuidora de livro, porque aí já tinha entrado essa era digital. Eu tô te falando de 2006, 2008. 2005, 2006. Eu estava no ensino médio. Aí 2005, 2006 eu mantive a distribuidora de livros, que eu distribuía para Mato Grosso do Sul e uma parte de São Paulo aqui perto de Mato Grosso do Sul. Eu mantive a distribuidora, mas só a distribuidora não me pagava. Aí eu fui trabalhar. E aí essa pessoa que atuava na política me ofereceu uma oportunidade, só que ele não me falou o quê. E aí a primeira oportunidade que me deu foi de frentista. Eu trabalhava numa repartição pública que abastecia os carros públicos, assim, o carro de obra. E eu trabalhava na Secretaria de Obra. E aí eu abastecia os carros de obra. E nesse contexto a gente foi trabalhando, ganhando confiança. Depois eu fui levado... Aí isso foi em 2005 para 2006. Em 2006 eu faço parte da comunidade evangélica. E eu fazia parte de uma determinada instituição evangélica. Da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus tinha um projeto político em defesa de algumas bandeiras que estavam sendo esquecidas, e a política ela é feita por voz. Se você não tiver representante lá, os médicos se organizam para pôr representante, os engenheiros se organizam para pôr representante, os radialistas se organizam para pôr representante. E nisso todo mundo vai tendo voz. E a igreja, de certa forma, naquele momento, ela entendeu que não estava tendo voz. E aí se começou a lançar, foi um movimento do grupo evangélico para lançar pessoas. E nossa igreja não foi diferente, nós lançamos uma pessoa em 2006, foi candidatura estadual. Por muito pouco nós ficamos fora, mas também nós não tínhamos estrutura nenhuma e nem expertise política. E a pessoa ficou na segunda suplência. Em 2008, nós disputamos de novo. E aí, em 2008, nós logramos êxito. Conseguimos eleger um vereador na capital de Campo Grande na capital de Campo Grande, dentro do nosso grupo, não foi eu. Em 2010, o projeto era chegar no estado. Aí essa pessoa disputou para deputado estadual, não ganhou, ficou na primeira suplência. E aí, em 2012, surgiu a oportunidade. Contexto rápido, assim, longo, mas atropelado, mas para você entender. Em 2012, eu fui chamado para um desafio. Por quê? Porque eu ajudei a coordenar a campanha em 2006, 2008, 2010. Mas não era o meu nome. E em 2012, nós tínhamos a oportunidade de essa pessoa subir da Câmara Municipal para a Assembleia Legislativa e eu ter a oportunidade de disputar a Câmara Municipal dentro do grupo político. E assim foi. Eu entrei na campanha de 2012 como candidato a vereador, minha primeira eleição. Aí eu tenho, assim, se for contar, tem uma história cômica e longa para falar, porque eu era gago, eu era tímido. Você tá brincando? No meu curso de Direito, eu ganhei nota mínima, porque eu não apresentei a minha monografia. Eu só depositei ela. Na hora de apresentar, eu travei. Caramba! Eu não conseguia falar para 3 pessoas. Para o meu professor, para o meu orientador e para mais um da banca. Eu não conseguia falar. Eu tinha vergonha. Fui para São Paulo, fiz curso aqui em Campo Grande, fui para psicólogo e fui pedir ajuda, porque assim, de fato eu tinha uma condição patológica. Assim. Eu travava mesmo. Eu me lembro de uma certa feita, eu estava em Portugal e no evento lá me chamaram para falar, eu levantei e caí desmaiado. De vergonha. Você acredita? E você já era político? Não, nessa época foi antes da política. Me chamaram para falar alguma coisa na igreja e eu levantei meio nervoso e eu não consegui respirar. Foi faltando ar, e eu caí no colo do casal que estava do meu lado. Mas isso você curou rápido, porque você chegou, você foi eleito vereador, né? Mas aí, assim, de 2006, quando a gente começou a mexer com política, eu comecei a fazer curso, eu comecei a entender política. Assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu tento não ser o melhor. Talvez, o bom seria se eu conseguisse ser o melhor. Mas eu tento não deixar passar vergonha.
Então, assim, eu vou buscando. E quando você entra na política, necessariamente, uma hora ou outra, você tem que falar, você tem que convencer, porque a arma da política é a sua ideia. É diferente do direito, que você tem um objeto, você tem um contrato, ou você tem a lei que te ampara, ou o médico que tem a saúde para prestar o serviço, o engenheiro que tem um projeto. Da política é a ideia. E como é que você transmite ideia se não for falando? Lógico, não tem jeito. Então, eu fui trabalhando de 2000. Na verdade, assim, quando eu me dei por... Foi em 2008, mais ou menos, meia de 2008, quando a gente, de fato, conseguiu o mandato do grupo político na Câmara Municipal de Campo Grande. A gente já tinha algumas atuações dentro do grupo. E eu falei, cara, isso vai me travar. Eu vou precisar. E aí eu vim começando a fazer curso. Mas assim, para sarar... Até hoje, eu tenho algumas dificuldades, apesar que nós estamos aqui, estamos conversando, legal. Não, mas nem se você não fala, eu não ia saber. Eu tenho muita dificuldade ainda. Ué, a minha primeira sustentação oral no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, eu tenho ela gravada, ela foi hilária. Eu tive um determinado momento que eu falei assim, doutores, silêncio, vou parar, se vocês me permitirem, e vou começar de novo. E fiz, porque eu, de fato, estava tão nervoso que eu estava atropelando, e eu parei e recomecei. Não adiantou nada, tomei pau, mas fiz o meu papel. Mas é assim mesmo. E deixa eu te perguntar, você se lançou a vereador, foi em 2012? 12. Aí que foi a tua primeira vitória como político. Não, e foi minha primeira experiência, assim. Primeira experiência, com meu nome, né? Concorrendo ao cargo eletivo, né? Aí fomos eleitos, fui o sexto mais votado da capital. E na época, quem foi o prefeito na época foi o divisor de águas, né? Saiu da gestão do Nelson Trade, e quem foi eleito foi o Alcides Peralta Jesus Bernal, Jesus Peralta, não sei. E foi aí que começou a treta toda, que eu me lembro, então, né? Na verdade é o seguinte, a política ela tem uma característica. Eu acho que como todo contexto social, você tem um líder e aí a galera segue aquele direcionamento. Não que é um mando, mas é uma liderança. Então assim, no meu escritório, somos eu e o Ricardo. Nós temos lá em 8 advogados. Mas, de fato, não é que a gente manda, mas a gente orienta para onde que nós queremos ir. E aí as pessoas que têm as mesmas convicções ou que se assemelham no ideal, elas continuam com a gente. Aquelas que não falam, esse eu não topo e sai, e assim funciona. Como é na igreja. Você vai, igreja católica, evangélica, que seja, você pega um líder, às vezes você troca o estabelecimento e não a instituição. Você fala, eu não vou nessa paróquia, eu vou na outra, porque esse padre aqui eu me assemelho mais do que aquele. Então, a igreja tem muito isso. Um pastor fala, prega de um jeito, as pessoas gostam mais, e aí a outra fala, não quero esse, eu quero aquele. A política também é assim. Você tem um líder. Eu entrei na política e eu não tinha essa referência política. Meu pai não era político, minha mãe não era política, eu não tinha ninguém na política. E a pessoa que a gente tinha eleito em 2000, que aí foi para a Assembleia Legislativa, ela tinha outra dinâmica política. Então, assim, o que eu tinha era um grupo político. Mas não tinha uma liderança. Não tinha uma liderança. Então, assim, e eu sentava na mesa para perguntar, falar, galera, tal matéria, o que vocês acham que a gente deve fazer? E aí, quando você não tem uma pessoa com experiência política, você fica divagando sobre ideias, mas não tem o direcionamento. E isso fez com que eu entrasse em rota de colisão à época com o prefeito Alcides Bernal. Por quê? Eu entrei. Eu me lembro que quando a eleição acabou em outubro, novembro teve o segundo turno, consolidou o Bernal como prefeito. Em dezembro, eu fui na Câmara Municipal. Fui lá falar com o procurador. Me apresentei para o procurador e sentei na frente dele, e ele já estava com um monte de papel assim na mão, que eram os kits dos vereadores. E aí ele perguntou, falou assim, você veio buscar o kit? Eu falei, o que é o kit? Para saber os cargos, as funções, como é que funciona, tal. Eu falei, olha, é interessante eu ter isso daí, mas eu vim aqui, na verdade, buscar duas coisas. Ele falou, o que é? Eu falei, eu vim buscar o regimento interno e a lei orgânica do município. Ele deu uma afastada na mesa, assim, falou, você veio buscar o quê? Eu falei, a lei orgânica e o regimento interno. O mínimo que o vereador tem que saber. Né? Eu falei, eu vou entrar no jogo, eu preciso saber a regra do jogo. Eu preciso saber o que eu posso fazer dentro da Câmara, com o regimento interno, e o que a lei orgânica me obriga a fazer na função de vereador. Ele olhou pra minha cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu gosto da amizade dele, ele olhou pra minha cara e falou assim, cara,
eu tenho bastante tempo aqui na Câmara Municipal e eu te falo que poucas pessoas vieram aqui buscar esses documentos. Você vai me pedir. Mas já que você me pediu, aí ele foi lá e buscou uma caixa que estava lacrada com todos, com os cadernos da Lei Orgânica. Aí ele pegou e falou assim, ó, só pra você ver como a gente não distribui isso muito, isso desde quando chegou tá fechado. Eu vou abrir pra pegar os primeiros exemplares pra você. Falei, ou seja, os caras não olham isso aí? Tinha, na época, não posso dizer se é sempre ou não, também não tô colocando aqui em condição nenhuma, mas assim, a galera não ia buscar. Tinha gente, também tem internet, às vezes alguém busca pela internet, quero crer que cada um às vezes nem sabia que tinha lá em caderno, cada um se prepara de um jeito. Mas assim, fato é que eu peguei aquilo lá e eu fui pra praia. E aí todo mundo curtindo na praia, eu lendo aquele negócio. E aí no primeiro dia, na primeira sessão, que é a sessão de posse e eleição da mesa, eu me lembro que eu tive o primeiro quebra-pau oficial. Eu entro na Câmara Municipal e tinha uma discussão que nós tomamos posse no Palácio, no teatro lá no Glaucio Rocha. E aí nós vamos para a Câmara para poder fazer a eleição da mesa diretora, que é o presidente. Aí, quando chega lá, tinham duas chapas, e as duas chapas falaram, e aí o ex-vereador e ex-governador de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, quem eu tenho grande estima pela sua atuação profissional, e até pela sua pessoa, eu tive a oportunidade lá na frente também de ser deputado com ele, ele fez o debate político dele. Só que ele fazia o debate da seguinte forma, ele estava questionando a presença de algumas pessoas ali e tal, e ele falava assim, questão de ordem, presidente, questão de ordem. E aí, na questão de ordem, ele falava, eu não concordo que fulano está sentado aqui, que o ciclano está fazendo isso. Questão de ordem, presidente, eu acho que o ciclano está fazendo pressão, que não sei o quê, nanana. Na terceira questão de ordem, eu bati a mão na mesa e falei, presidente, eu tenho uma questão de ordem para fazer. Aí ele olhou e falou assim, o que foi, Eliseu? Eu falei, no regimento da Câmara, no 142, eu acho 122, né, fala que questão de ordem é dúvida regimental. O que eu estou vendo aqui, ele está falando pela ordem. Ele está fazendo uma fala política do que ele concorda, do que ele não concorda, mas nesse momento da eleição não cabe pela ordem, só cabe questão de ordem, só cabe dúvida regimental. E nessa condição ele não pode ter a voz, ele não pode ter palavra. A gente tem que tocar o rito, tem que eleger, senão a gente vai ficar saindo daqui meia-noite. Foi um silêncio. Todo mundo, aí um correndo para um lado, correndo para o outro. Alguém pegou e falou assim, realmente isso tá no caderninho guardado. E aí tocou-se e tal, e aí eu comecei a ganhar um certo respeito. Falei assim, o menino chegou, foi novo, mas ele se preparou para chegar. E aí a gente foi discutindo. O Bernal, quando ele assumiu, ele tinha uma... E aí eu vou falar... Então, eu lembro que o seguinte, o Bernal assumiu, foi uma promessa assim, de quebra, assim como foi o presidente da República agora, o Jair Bolsonaro, sim. de quebrar o establishment. Eu me lembro disso. Você curte Marvel? Curto, muito. Eu tô olhando aqui. Esse não, mas esse sim. Então, eu assino um negócio que chama Nerd ao Cubo, maravilhoso, viu os produtos. Eles vão, todo mês te mandam uma box, você nunca sabe o que vem. Legal. Sempre vem uma camiseta, vem umas coisinhas assim, da Marvel agora, né? Você tem um monte de bichinho. Não, massa pra caramba. Mas enfim. E eu lembro que... Eu não votei no Bernal, eu tava já na faculdade, em 2012 eu já tava, acho que no meu segundo ano de Direito. E eu me lembro que o Bernal foi, assim, uma quebra do establishment. Ninguém aguentava mais, pelo menos é o que me parecia. Sim. Mas, cara, foi uma decepção, porra. Eu ia pra faculdade, eu tava assim uma calota do meu carro. Porque eu passava em cada buraco, não tinha gente pra tapar buraco. Enfim, até que tiraram ele, né? Nessa época. E eu me lembro que ele chegou e abriu fogo contra todo mundo da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores. Como que foi isso lá na época? Deixa eu fazer 2 momentos aqui dessa resposta. A primeira é o seguinte, a mudança de governo, a alternância de governo, eu acho que ela acontece ciclicamente. Não tem como fugir disso. Por quê? Porque nós temos, conceitualmente, a condição de enjoar. Você gosta... Me fala sua comida preferida. Parmegiana é bom, hein? Parmegiana. Se você comer todo dia parmegiana, você aguenta comer o quê? 7 dias? 10, 30? Não sei, nunca fiz teste. Você entendeu o que eu tô dizendo? Eu entendi. Chega um momento, satura. Eu tô dando esse exemplo simplório para entender o seguinte. Na política não é diferente. Nós tínhamos uma administração que governou Campo Grande durante 16 anos. 8 ou 16 anos.
e queria dar sucessão para mais 4. E a galera pegou e falou assim, não quero. Naquele momento, ninguém tinha olhado que Campo Grande tinha mudado. Quem mora em Campo Grande há muito tempo sabe, Campo Grande dialogava, Campo Grande tinha os córregos ali que viravam bagunça, nós não tínhamos anel viário, nós não tínhamos o Nova Lima, nós não tínhamos o mini anel, nós não tínhamos um monte de coisa. E Campo Grande teve um progresso aí administrativo. Acho que assim, nossa cidade é uma cidade arborizada, uma cidade que tem vias largas. Para mim é a melhor capital. Todo mundo fala que é Curitiba, mas... Eu moro aqui por opção. Eu tive a oportunidade, como aqui no começo da nossa conversa, morei fora, fiz um monte de coisa. Eu moro em Campo Grande por opção. E casei com Campo Grandense. E tenho 2 filhas em Campo Grandense. E quero ficar aqui. Maravilhoso. E aí, nesse momento, a galera enjoou, só que não sabia o que escolher. E eu lembro a época da campanha que o pessoal falava assim, eu vou votar em todo mundo, menos fulano de tal. Por quê? Não é que quem foi eleito pela vontade do povo. Foi eleito pela resistência do outro grupo. Como a campanha no segundo turno polarizou, você votava ou na continuidade ou na renovação. E aí ninguém queria saber o currículo da renovação. Tanto que a renovação, que era o Alcides Bernal na época, ele tinha sido vereador durante um longo tempo. Sim, elogiado. Aquela administração era a base da administração. Exatamente. Ele falava, daí mas isso aí é da política, postura política. Isso aí é normal. É a regra do jogo. Só que quando ele chegou, e aí eu tô falando mediante ao laudo médico do doutor André Putinelli. Ele tinha patologia de não sei o que persecutória. Algo que o doutor André, que é médico, falou que e eu acredito nele. É assim, ele tinha síndrome persecutória. Na verdade, ele tinha um medo de tudo. Eu me lembro de algumas vezes, antes de toda a confusão, de ter a oportunidade de conversar com ele. Se nós estivéssemos aqui, ele ligava um som alto aqui do lado. Falava, prefeito, baixa o som pra gente poder conversar. Não, deixa aí porque ninguém grava. Falei, e eu não te escuto também. Ninguém grava, mas também não te escuto. Então ele tinha uma preocupação de gravar, ele tinha uma preocupação de tudo, de todos. Ele vivia um momento que ele tinha derrubado, como você disse, o Stebit, ele tinha derrubado o governo, ele estava assumindo e ele tinha preocupação de tudo. Nessas preocupações que ele tinha, eu acho que ele talvez não estava preparado para aquele rojão. O que ele fez? Ele suspendeu todos os contratos. Só que ele não suspendeu de forma administrativa, porque você tem forma administrativa. Ele pegou e não pagou. Ele pegou e não pagou. Foi, resumindo a história. Eu lembro que tinha uma empresa que fazia os parcelamentos de IPTU, tinha a Solurb foi a única que aguentou, pelo que eu me lembro. Eu conheço só esses dois exemplos. Nós tínhamos as empresas que, aí eu vou te falar, da merenda escolar, que é um volume absurdo. Você tinha do gás, que faz a merenda escolar. Você tinha a empresa que fazia o asfalto, né? Fazia as obras, tinha o pessoal do tapa-buraco. Então, assim, você tinha diversas empresas que são empresas que prestam serviço contínuo para a administração pública. Tinha empresa de limpeza e asseio dos órgãos públicos, que a gente acha que não, mas é um exército de pessoas. Eu falo aí, acima de 2.000 pessoas que trabalham só com isso em Campo Grande. E não é uma empresa só, são várias. Mas tem uma que era maior. E essas empresas, da noite pro dia, pararam de receber. E aí você pensa num fornecedor de comida que tem no seu estoque um volume de comida que tem que entregar e é proibido de entregar mediante a fala de um prefeito. O cara que tem a limpeza, ele tá mandando os funcionários para os postos de saúde, para as repartições públicas limpar, mas o dinheiro não tá caindo. Como é que ele paga a folha dessa galera e faz o recolhimento das obrigações trabalhistas? E isso foi gerando uma bola de neve em Campo Grande. Tanto que, assim, se você pegar a matéria da época de 2014, 2013, 2014, Campo Grande era chamada a capital do caos. Nós temos um vazio urbano muito grande ainda. Está se melhorando, mas ainda nós temos um vazio urbano muito grande. Aqueles terrenos grandes, áreas verdes grandes. Esses viraram verdadeiros matagais dentro de Campo Grande. As ruas com bastante buraco, as escolas sem merenda. E assim, Campo Grande virou um caos. Teve o negócio do sebo, da carne, né? Então, que era merendas, da merenda. Aí, como ele parou, muita empresa que prestava serviço pediu de ofício a renúncia do contrato. Falou, já que você não vai me pagar, renuncio aqui e saía. Quando a empresa, que é um serviço de necessidade do município, como é a da limpeza, se ela vai lá e assina e pede, é facultado ao administrador a fazer uma contratação direta no período emergencial e depois ele abre licitação. Até fazer a licitação e contratar o cara. E aí, nesse período, eu acho que ele se embolou. Foi quando surgiu
2013, finalzinho. Não, era ainda no primeiro semestre de 2013, quando começou as minhas discussões. Por quê? Como eu falei no começo da conversa, eu não tinha um padrinho político, eu não tinha um pai político, eu não tinha um orientador. Então, eu tinha as minhas convicções e a minha formação. Minha formação jurídica, eu ia estudar. Bom, a legislação fala que tem que fazer isso, isso, isso. Ele fez isso, isso, em regularidade. Aí eu chegava na Câmara de Vereadores, tinha 20, 23, 24 anos, 25 anos, sei lá. Aí eu chegava na Câmara de Vereadores e... senhor presidente, conforme o regimento interno... Não, conforme a lei orgânica tem que fazer isso e isso, conforme o regimento interno isso, 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 e a nossa atribuição, eu solicito que o senhor coloque em plenária a votação da abertura de uma CPI. Aí eu vi um monte de gente rindo. Zé, o Campo Grande tem 114 ou 113 anos à época, em 2012, 2013. Campo Grande é 26 de agosto de 1800 e... Ih, rapaz, você me abraçar, hein? 99, 89. Moral da história, cara. E a galera, não sei o quê, não. Campo Grande nunca abriu uma CPI, Eliseu, nós vamos achar um caminho do diálogo, não sei o quê. Eu falei, beleza, a gente pode achar um caminho do diálogo, mas enquanto a gente não achar, Campo Grande, enquanto estiver no caos, nós podemos responder criminalmente. Como assim? Por prevaricação, é nossa função, é nosso dever. Apontar os erros. Não. Aí eu falei, então faz o seguinte, vocês não querem, vocês votam contra, eu pego o relatório da votação e mando pro Ministério Público. Se amanhã alguém for responder, eu não vou ser um desses. Aí, briga da cá, briga de lá, a base do prefeito não queria, não sei o quê. Abrimos a primeira CPI da história de Campo Grande, que veio a tardar com o impeachment depois do afastamento do... Não, depois dessa abriram 8, na verdade, nesse período abriram 8 CPIs. E a CPI, que foi chamada CPI da inadimplência, que foi por conta desse começo da nossa conversa aqui, que era da falta de pagamento, que a legislação pública ela tem um regramento. Nós vamos fazer o seguinte, só vamos com um rápido intervalinho, aí a gente volta com esse assunto, tá top. Bora. Valeu. Isso aí, pessoal, estamos de volta. Para vocês foi só 5 segundos, mas para nós aqui foi uma rápida parada para o banheiro. Mas então, Eliseu, a gente estava falando sobre os caminhos que levaram ao afastamento do ex-prefeito Alcides Bernal. Isso. Na época. Estava explicando assim, o regramento da coisa pública é muito claro. Assim, a diferença do direito público do privado, o privado você pode fazer tudo que a lei não te proíba. E o público você só pode fazer o que a lei te permite. Exatamente. Então, assim, dentro desse contexto... Explicando para o afegão médio, não médico, né? O afegão médio, que o Emílio Surita fala isso, né? Explicando para você que é um tobó como eu, entendeu? Você com seu amigo fazendo um negócio pode fazer o que você quiser. Exatamente. O que a lei não falar, você faz. Beleza, acabou. Agora, chega no público, você só pode fazer aquilo que a lei fala. Se a lei não falar... A lei fala que pode comprar... O que a lei fala sobre prefeito comprar fone de ouvido? A lei não fala nada, então ele não pode comprar. Não pode comprar, a não ser que tenha uma finalidade. Exatamente. Senão ele não pode comprar. Então, assim, deixando isso claro. E aí eu fui lendo aquilo e fui percebendo. Falei, olha, ele está fazendo uma contratação de emergência... baseada numa interrupção de pagamento sem justificativa legal para contratação de emergência. Aqui é uma situação de emergência em tese... Uma pedalada? Você entendeu? Uma fraudada? É uma pedalada? É o quê? Aí teve a discussão do remanejamento e suplementação, que aí essa sim, a pedalada que foi discutida aqui em Campo Grande e depois foi discutida lá no Congresso Nacional com a presidente Dilma. E nesse momento a gente entendeu que na CPI, aí eu fui o relator da CPI da inadimplência. Essa CPI, nós entendemos que ele cometeu o crime de irresponsabilidade, de responsabilidade administrativa, e aí nós colocamos a apreciação, um parecer. Eu me lembro que a época, cara, esse parecer foi badalado, aí todo mundo falou, porque todo mundo queria o seguinte, queria uma foto de roubo, de furto, de não sei o que, e a função do vereador não é apontar criminalmente, é mostrar administrativamente o que houve de equívoco e encaminhar isso aos órgãos competentes, para que eles pudessem fazer essa condição. Se o dinheiro
teve malversação e teve fins diversos, isso aí é de órgão competente, não é da Câmara de Vereadores. E nós fizemos, e nós apontamos que 3 empresas tiveram irregularidades na sua contratação, na sua despesa e na forma, na prática. Mas, assim, trocando em miúdos, na verdade ele prejudicou a gente pra caralho. Muita. Né? Ó, Campo Grande andou pra trás, e aí eu falo como Campo Grandense. Campo Grande andou pra trás 10 anos. Ó, eu vou te dar exemplos práticos. O Pão de Açúcar, que hoje está... Pode falar a marca de produto aqui? Pode, não. Se quiser patrocinar a gente aí, pessoal, fica à vontade. Pão de Açúcar, que fica na Via Parque ali, Via né? Parque. Na época, ele estava em fase de construção e tal. E eles precisavam de alguns documentos. E não estava saindo. O Pão de Açúcar, ele é administrado por um grupo espanhol. É espanhol, não? É europeu lá, fora do Brasil. Cassino, não sei como é que é o nome. Cara, essa galera veio aqui em Campo Grande para poder discutir com a prefeitura. Por quê? Porque o interesse deles e eles têm bolsa, têm mercado, então eles têm meta para cumprir, que senão os desvaloriza no negócio deles lá. Eles vieram em Campo Grande e a administração não atendeu eles. Que absurdo. E assim, era para poder fazer um investimento que traria posto de trabalho e que geraria riqueza para o nosso município. Não atendeu. Eu me lembro que à época aquele shopping Bosque dos Ipês também teve um monte de entrave para poder fazer. Então assim, tudo que era... Teve um recurso, agora eu não lembro se foi no parque Ayrton Senna ou se foi no parque lá da Moreninha, que nós recebemos um valor do governo federal, o dinheiro veio para as contas do município absurdo, e não foi aplicado, teve que ser devolvido. Então assim, nós andamos para trás, de fato nós andamos para trás, e aí foi afastado, aí ele conseguiu liminarmente para voltar. Fez aquele rolo lá com o pessoal invadindo. Fez um rolo e aí depois houve a cassação e aí consolidou a cassação e vida que segue. Então assim, ali eu tive uma faculdade e um intensivão da política, porque aí eu tive que estudar aquilo que pouca gente estuda. Tem gente que tem 5, 6 mandatos e nunca passou por um impeachment, nunca passou por uma cassação. E eu, no meu primeiro ano de mandato, nós estávamos discutindo isso. Então, assim... Nunca faz nada, né? Fica lá, não sei quantos anos, na política e não apresenta um projeto de lei, vamos assim dizer, né? E, assim, foi um desafio para mim muito grande, assim, ter que aprender a política. E, assim, eu vou dizer, eu não vou mais mexer com política, colocando meu nome à disposição. Mas eu sou um apaixonado pela política, por aquilo que eu entendi que ela pode produzir. Você entendeu? Eu sou o romântico da política, sabe? Então, eu já não sou tão romântico, não. Eu sou pessimista. Eu acho que assim, os caras brincam com a gente. Gente que tá na ponta da linha, os caras... Eu não sei o que se passa lá. Nós vamos entrar agora em Brasília, né? Eu lembro do discurso do presidente, que ele falava assim, tem que ser mais Brasil e menos Brasília. Eu acho que faltou isso no governo dele, por exemplo. Né? Na verdade é o seguinte, vamos lá. Vamos tentar entender, chegando em Brasília já, mas vamos tentar entender o que é a política. A política, como eu disse aqui, a arma do político é a ideia. Eu tenho uma ideia, você tem outra, fulano tem outra. A ideia vem de contexto social diferente, realidade intelectual diferente, contexto de vida familiar diferente. Então, assim, é um volume de informação desconexa muito grande. E tem uma frase de um político antigo aí que fala assim, a política é a arte de como que é? Destruir o que destruímos, como disse o Lula. Discordar a política... Vai lá, edita aí. Fica tranquilo. A política é a arte de discordar, convergindo para um bem comum. Acho que é uma frase que reflete democracia muito. Democracia também, porque né? assim, eu não preciso concordar 100% com você, mas nós temos que convergir para um bem comum. Então, assim, dentro da minha metade, da sua metade, de um terço desse, a gente tem que chegar no bem comum. E aí, dentro desse contexto, o brasileiro, de forma real, de forma geral, e aí eu estou te falando como ex-parlamentar, ex-agente político. Ex-deputado federal, no caso. Né? Ex-vereador, ex-deputado federal, ex-agente político. O brasileiro tem uma característica que ela é única, específica do brasileiro. Se você perguntar quem quer mudança? Todo mundo.
Quem quer mudar? Ninguém. E aí, é a máxima, assim. Não adianta você repetir as mesmas condutas esperando resultados diferentes. Se você mantém a mesma conduta, o resultado vai ser sempre igual. Todo mundo quer mudança, mas no período eleitoral, a gente sabe que as velhas práticas diferenciam os eleitos dos não eleitos. Você sabe que o fulano não pode fazer, mas eu tenho uma brincadeira que eu faço. Sabe qual que é a diferença, Leandro, do rolo pro negócio? Cara, é só licitude, sei lá. Eu vou te explicar o rolo do negócio. Se existe um agente público aqui e ele me passa um dinheiro por mês, como é que você enxerga? É rolo. Se ele te passa... Negócio. O negócio Business. tá. Se eu participo, é negócio. Se eu não participo, é rolo. Porque eu já vi pessoa falando, não, eu tenho um acerto com fulano de tal, todo mês eu pego um negócio com ele. Eu tenho um negócio com ele. O fulano pega um dinheiro lá, todo ele tem um rolo com ele lá. Então, assim, se vem pro bolso de uma pessoa, é rolo. Se vem pro bolso, é negócio. Esse contexto, ele é real no Brasil. Nós precisamos colocar o dedo da ferida. Esse contexto é real. Eu não gosto que fure a fila do SUS. Mas se o meu filho se machucar, eu vou ligar pro político que eu conheço e pedir para ele encaixar na vaga. Ajudar. E assim, é uma realidade do Brasil. Para que nós possamos melhorar isso, é a minha convicção. Nós vamos passar de uma geração. Por quê? Porque na nossa geração, nós já temos um conceito impregnado na nossa sociedade. Você quer ver uma coisa? Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma de 5 e uma de 7. Eu fui criado assim e eu estou vendo a repetir. E às vezes eu me pego tentando parar, mas eu vejo que quando eu vejo já foi. E não adianta ser falso moralista que não, eu não faço. Faço. Eu cometo esse erro também. Filha, a Clarice e a Cecília. Filha, faz a sua atividade. Sai da escola, tem o dever de casa. Filha, faz a sua atividade. Não quero, não sei o que, não sei o que. Filha, se você fizer a sua atividade, eu vou te dar um chocolate. Então não. Filha, se amanhã você acordar, tomar banho, trocar de roupa, escovar os dentes e ficar com a atividade pronta, eu te levo para comer um lanche. O que eu tô colocando na cabeça dela? Uma barganha. E eu faço mediante um benefício. Não é maldade, é contexto. É uma forma inconsciente da gente tentar atingir talvez um bem objetivo. Comum. Não, é um objetivo. Não é bem comum, é um objetivo. Assim, eu quero que você faça tal coisa, por isso eu tô te dando isso. Certo? Beleza, a minha filha cresce. Ela não vai ter mais interesse de um lanche. Qual que é o interesse dela? Um iPhone. Aí ela cresce. Aí não vai ser mais o iPhone. É um carro. Aí ela cresce, não é mais o carro. Você entendeu? Aí o céu é o limite. O que troca são os interesses. Então, assim, se você chegar para uma pessoa hoje de determinada idade, determinada classe social e falar, me ajeita isso que eu te dou um iPhone. O cara falava, cara, um iPhone eu tenho. Então, o que é? Então, aí começa a corrupção. Na minha avaliação. Aí começa a propina, aí começa a barganha, aí começa... E esse mal não é nosso de agora. Esse mal ensinaram pra gente da época da galera do navio, né? É de muito tempo. A galera chegou aqui de navio e falou, eu quero aquela árvore ali. O que você me dá? Eu te dou esse pente. Não, um pente por árvore não dou. Não, então eu te dou esse pente e o espelho. É 2 por 1? Não, 2 por 1 pra levar a árvore. E essa galera ensinou a gente veio fazendo barganha e escambo até hoje. Então, assim, você me dá o que eu tenho interesse, eu te dou. Você entendeu? Então, e nesse ponto, assim, puxando esse gancho de barganha, tudo, na época você foi parlamentar, você teve no impeachment lá, tudo. Cara, qual que foi o real motivo? Porque hoje a gente vê assim, pedalada, a gente sabe que teve a pedalada, foi parece que foi uma desculpa para afastar uma pessoa incompetente, entendeu? Foi isso mesmo ou realmente teve porque eu sei que teve, juridicamente, nós somos instruídos, a gente entende. Mas pro cara que não entende isso aí, fala, afastaram ela por tal de pedalada, entendeu? Então vamos lá, nós estamos falando dentro do ambiente jurídico, dentro do ambiente político. Certo? A política, ela é feita de maioria. Dentro da nossa democracia, ela é feita de maioria. Sim. Existem erros em todos os aspectos. Em todos os graus, em todos os contextos. Só que existem erros que você, de fato, contorna e outros que se põem na luz. Eu acho que o que a Dilma perdeu foi a condição de fazer essa comunicação com o Congresso e pegaram um erro dela e colocaram na luz. Existia o erro? Existia. Possivelmente era remediável? Era, mas era erro. Tá na lei.
Ela infringiu, ela fez a pedalada fiscal. De responsabilidade. Então, ela tinha que responder. Agora, entre um acordo de se ela tivesse a maioria, se ela tivesse... Ela poderia responder esse crime de responsabilidade de outra forma? Acredito que sim. Porque vários prefeitos, vários governadores, vários outros governantes já cometeram esse mesmo erro e responderam de outra forma. O que ela perdeu, e aí eu tô te falando de uma casa política, ela perdeu o direito... O direito não, ela perdeu a condição de diálogo. E aí volta a minha premissa. O que a política tem como princípio? A ideia. Se você perde a condição de convencimento das suas ideias, da sua... porque ninguém acreditava. Tanto é que hoje, eu vejo assim, atualmente, o cenário político hoje, nós temos duas bases muito fortes, que são a Bolsonaro e Lula. E nós temos um meio que ninguém sabe para onde vai. Se volta para aqueles 16 anos que a gente teve de governo vermelho, do governo do PT, ou se a gente continua, vai para o Bolsonaro, continua como está essa guerra, né? Eu posso aprofundar um pouquinho? Não, mas assim, só para poder a gente... O que é o brasileiro dentro do ambiente político? Fala para mim. Só antes de eu responder, por exemplo, depois que teve o impeachment, Michel Temer assumiu. Cara... Teve escândalo, teve não sei o quê, mas o cara conseguiu, você entendeu? Conseguiu levar ele aquilo conseguiu ali. O e diálogo. Ele se tornou, apesar de ter ficado 2 anos, ele se tornou um cara importante nessa transição. Eu acho que ele foi, na minha avaliação, não estou fazendo aqui bandeira de A ou B, ele foi a melhor gestão presidencial que o Brasil teve. Ele conseguiu aprovar reformas estruturantes necessárias, certo? Vamos pensar aí que a lei trabalhista, a terceirização, a previdência, ele que conseguiu fazer. Exatamente. E então, coisa que o governo com 4, 8 anos não conseguiu. Então, assim, ele foi um cara importante nesses 2 anos. E aí, qual cara que você tinha falado mesmo? O que é o brasileiro no ambiente político? Cara, hoje é guerra, né? O pessoal pensa só em guerra, praticamente. Mas aí que tá. Aí é aquela lacrada que você falou. Mas eu tô tentando tirar isso do oba-oba e trazer para um racional. Vamos lá. O que o brasileiro entende de política? Se você perguntar para o brasileiro hoje, você é direita ou esquerda? Tem um monte de gente que fala, eu sou direita. Você sabe o que é direita política? Pega o espectro político. Aquela caixinha lá que fala o que é centro, o que é esquerda, o que é direita e o que é a filosofia de todos dos dois lados representada no seu quadrante, tanto para frente ou para trás. Se você perguntar isso para um brasileiro, ele vai ficar assim. Ele não sabe responder. Sabe. Assim como eu confesso para você que eu sei o basicão disso aí. A direita é o cara que é mais conservador, tem uma ideia mais liberal. Mas eu acho que também o cara que é de esquerda, tem uma ideia mais progressista, pode ter essas ideias também conservadoras. Eu vou fazer de uma maneira rasgada. Obviamente que essa informação ela não é absoluta, ela não é a verdade. Mas assim, de uma forma grotesca, assim, a direita... ela reconhece as diferenças intelectuais, sociais, e ela não se importa com isso. A esquerda, em tese, ela reconhece e ela se importa com isso. Quando você traz para esse ambiente, que lado que você é? Você é direita ou esquerda? Cara, nunca tinha pensado nisso. Você entende o que eu tô te falando? Que assim, quando você coloca o cara para pensar política, peraí. Eu venho de um terceiro setor. Como eu disse, eu sou formado dentro de banco de igreja e tal. E eu milito com essa galera da juventude da igreja. E eu já tive um ambiente com 2.000 jovens. Na época que eu era parlamentar. E um dia eu peguei o microfone e eu falei assim, quem que é de esquerda aqui? Ninguém levantou a mão. Quem que é de direita? Todo mundo... Aí gritaram o nome do atual presidente, Bolsonaro. Falei, pois não, agora baixa a mão e vamos acalmar os ânimos. Eu tô querendo levar vocês para um racional. Velho. Quem aqui tem FIES? A mesma galera levantou a mão. Falei, não tem. Falei, quem aqui já precisou do SUS? A galera levantou a mão. Ué, então vocês são de esquerda. Porque a direita não aprova isso. A ideia da direita é que se você nasceu pobre, você que se vire. Não nesse contexto nu e cru, mas assim... Grosseiramente falando, né? É o seguinte... o Estado não precisa pagar a sua escola, o Estado não precisa... Você que tem que correr atrás, é meritocracia. A esquerda, ela pega e fala assim, não, vamos pegar um pouquinho de cada um que todo mundo vai ficar bem. Neste contexto, eu tô falando do contexto filosófico da política. Eliseu, mas a esquerda pegou e roubou, fez não sei o quê, desviou o dinheiro que era para fazer para coisa. Beleza, eu tô te falando que a ideia é uma. Se na prática ela se realiza diferente, é outra. Mas a minha pergunta é,
a ideia do brasileiro é mais de direita ou mais de esquerda? Eu acho que é mais de esquerda. Você entende o que eu tô te falando? Uhum. Nós não temos condição social, na minha avaliação. Eu sou de centro. Por quê? Porque eu apoio a economia um pouco mais liberal, mas mediante a garantia de alguns que não têm condição. Se você pensar dessa forma, meu irmão, o Brasil não vai para frente. Nós temos alguns estados que hoje, se você fechar, ele vira bairro de outro. É. Ele não se paga. Não, São Paulo sozinho seria um país. Minas Gerais era um país. Uhum. Aí você pega alguns estados do norte que não produzem. Aí eu vou perguntar assim, pergunta pra galera, fala assim, o que a gente faz com essa galera? Põe mura, enche de água e deixa todo mundo morrer? Uhum. Aí entra o sentimento de uma política em tese de esquerda. Fala, não, vamos juntar do resto dos estados e vamos socorrer ali. Essa é uma política de esquerda. Uhum. Você entende o que eu tô te falando? Então, Entendi. assim, quando o brasileiro vira pra mim hoje, com a galera, não, porque tem que ser que não... Eu falo assim, ó, não, vamos só trocar o discurso. Não, vamos pensar numa mudança, mas numa mudança sem bandeiras, porque a bandeira que você está defendendo não é essa daqui. Eu acho que esse é o grande problema, é a gente defender uma bandeira. É. Talvez não talvez a gente tenha invertido os valores aqui. Exatamente. Nem você falou, nós temos a ideia não está sendo defendida, está sendo defendido um projeto de poder. Você acha que o Brasil sem SUS funciona? Não funciona. Você acha que o Brasil sem... À luz do que nós temos como lei hoje, a Constituição, né? Não funciona. Você acha que o Brasil funciona sem o financiamento público de educação? Mas deu uma travada isso aí, não deu? Assim, é um fracasso. Eu tenho que confessar para você que é um fracasso. O nosso orçamento da educação subiu absurdamente e a nossa qualidade de ensino ela estagnou. Uhum. Não estou fazendo aqui a crítica a professores, a classe, porque senão daqui a pouco os sindicatos aí vêm bater em mim. Não é isso. Eu estou te falando o seguinte, o volume subiu e nós não tivemos um melhoramento na nossa condição educacional. Sim. Certo? Hoje você tem uma grande quantidade de pessoas que chegam na faculdade analfabetos funcionais. Eles leem, eles não sabem o que eles estão lendo. Eles não sabem formular um parágrafo. Você entendeu? O advogado não consegue redigir uma peça. Na verdade, eu já vi isso. Eu já vi isso. Gente que tem a OAB e a pessoa não consegue transcrever a ideia que tem na cabeça aqui para o papel. Muitas vezes a pessoa é inteligente, tem uma oratória fantástica, mas não consegue escrever. Certo. E o trabalho do advogado é escrever. Então, assim, é essa formação que às vezes eu me preocupo. Mas a minha pergunta é, a forma que se vai ter como é que é? Qual que é o caminho? Qual que é a solução para esse tanto de problema que a gente está falando? Educação. Não, assim, a educação faz parte do contexto, mas você encontra a solução na religião? Também. Você acha? Eu acho que é porque assim, eu sou adepto muito embora a gente esteja no estado laico, né? Eu acho que a religião ela pode ajudar a pessoa. Mas você acha que é a solução? Não, solução de forma nenhuma. Você acha que a solução está no judiciário? Também não. Você acha que a solução está na medicina? Eu acho que talvez, você colocando assim, talvez esteja no conjunto. Você usar tudo isso. E como que é o nome desse conjunto? Bom, aí você me pegou, peraí, deixa eu pensar. A política. Política. Só tem uma solução para o caos da sociedade, é a política. Agora, nós não podemos nem banalizar e nem radicalizar a política. Por quê? Porque ela é nossa solução. Você já viu alguma solução ser radical? Muito pouco. Todos os governos do mundo, na história, você vê que todos que foram radicais, eles pereceram, eles caíram. Você entende o que eu estou te falando? O radicalismo não funciona nem para um lado nem para o outro. Então, neste contexto eu te falo. Se você perguntar hoje para uma grande massa dos brasileiros, 50% dos brasileiros, para quem que você votou para deputado federal? Nós vamos ano que vem ter uma eleição. Para quem que você votou para deputado federal? 80%, 70% vão te responder, não lembro. Uhum. Ou vou responder da seguinte forma, votei no que o fulano me pediu, eu votei no que o fulano trabalha, eu votei no que a minha tia que trabalha pediu. A pessoa não conhece o parlamentar, ela não conhece as demandas dele, não conhece a formação dele, não conhece nada e votou por um pedido de terceiro ou por um benefício pessoal. Uhum. E aí eu te pergunto, dentro desse contexto, o Brasil muda? Não, dessa forma não. Aí, eu vejo muita gente falar mal. E aí foi uma opção minha. Obviamente, eu perdi uma eleição, mas foi uma opção minha não me reenganjar, não volto para a política. Por quê? Porque eu percebo que a política, ela tem nosso contexto social, a galera fala mal de uma coisa, e aí você ouve tudo e você fala, beleza, e qual que é a solução? A galera não sabe. Não sabe. Aí eu já ouvi falar, tem que fechar o Congresso,
tem que matar os não sei quem. Eu já vi tanta coisa. E aí eu pergunto, tá bom, vamos fazer isso. E o segundo passo, qual que é? Não, depois que matar todo mundo, aí o quê? Você entendeu? Então, assim, é a raiva pela raiva, é a agonia pela agonia, mas não apresenta solução. Você acha que, pegando aí esse gancho da raiva, você acha que o impeachment gerou essa raiva que nós temos hoje? Tipo assim, as pessoas ficaram intolerantes, essa intolerância que a gente vive hoje começou no impeachment? Não, eu acho que o movimento Bolsonaro, ele trouxe várias coisas pro Brasil, pro brasileiro. Uma coisa que eu sempre falei, tive a oportunidade de falar pro próprio Jair, pro Eduardo, pro Flávio, eu só não conhecia o Carlos. Eu tive a oportunidade de falar para eles, sabe o que vocês fizeram com o Brasil? Vocês fizeram o Brasil pensar politicamente. Isso é verdade. Não, todo mundo sabe hoje os ministros do STF, ministros de Estado, por causa deles. Sabe ministro, sabe partido. Se você perguntasse há 8 anos atrás, você votou para quem? Pro fulano de tal. Que partido que ele é? Ah, sei lá, ele é amigo do compadre meu, ele é compadre de não sei quem, ele é não sei quem. Você não sabia. Hoje não, você vai pedir um voto, a primeira coisa que a pessoa pergunta, que partido que você é? Por quê? Porque ela ficou convicta, apesar daquela conversa nossa aqui, na minha avaliação, de uma maneira equivocada, mas ela se posicionou politicamente. Tem as pessoas que defendem a esquerda e pessoas que defendem a direita. Apesar de que eu acho que a grande maioria não entende certinho o que é esquerda e direita do ponto de vista filosófico da política. Mas entende que a esquerda é de uma forma que eles não concordam, ou que concordam, e a direita da mesma forma. O Bolsonaro, ele fez a galera pensar política. Eu acho que a gente começou a engatinhar, certo? Se você fizer a comparação, aí eu vou fazer uma brincadeira. Tomara que eu não tome processo. Se você tomar, eu tomo, fica tranquilo. É o seguinte, a comparação que nós temos de realidade hoje é com os Estados Unidos, com a América do Norte, ok? Sim. Todo mundo fala, ali o... Não, todo mundo sabia da eleição lá do Trump. Todo mundo ligado lá. Não, e todo mundo assim, fala até hoje, assim, tanto que a América como que é o país dos sonhos, Dreams, tal. Vamos lá. Os Estados Unidos tem quanto tempo de Constituição? Olha, é muito tempo. 500 anos. 500 anos. E a Constituição deles são poucos artigos, né? A nossa Constituição é de quando? É de 80... Promulgada em 89. 89. 25 de março de 89, não é? E aí eu vou te perguntar, quanto tempo nós temos de Nova República? Não, Nova República não tem 40 anos, é muito pouco. Você entendeu o que eu tô te falando? Não, eu lembro aquele a nossa filme do... maturação política não pode acompanhar deles. Eu lembro aquele filme do Abraham Lincoln. Cara, ele conseguiu. O final do filme falava assim: um cara desconhecido conseguiu levar um congresso corrupto para abolir escravatura, né? Um monte de coisa. Que aí teve a guerra lá do norte contra o sul. Então, o tanto que eles viveram para chegar onde eles estão, né? Usando essa frase sua, fazendo a comparação do Brasil com os Estados Unidos já teve o político corrupto, teve o político que confundiu a coisa pública com a coisa privada, porque a família dele era muito forte e aí começou a passar as coisas do público para o privado. Teve o maior bêbado do mundo, que teve ele não conseguiu terminar um discurso, de tão embriagado que ele estava, tiveram que tirar ele. Isso. Teve o mulherengo, que pegou várias mulheres. Nós fizemos um supletivo, né? Foi muito rápido, né? Fazendo a comparação. Exatamente. Nós temos um supletivo. Então, assim, eu acho que o Brasil, nós, apesar da nossa dinâmica, até pelo nosso contexto tropical, nós temos evoluído politicamente, mas ainda temos muito para crescer. Nós precisamos fazer a galera pensar política. O que você quer? Aí, trazendo para o meu princípio, a minha bússola, a Bíblia fala que a gente às vezes erra porque a gente não sabe o que pedir. E eu acho que o brasileiro vive esse contexto. A gente vê um monte de gente na rua, com placa, com não sei o quê, fora isso, fora aquilo, não é 20 centavos, não é só isso, não é só aquilo, fora, pega fogo, não sei o quê. Mas aí a hora que você para essa galera dentro de uma sala e fala, beleza, para eu. O que você quer? Aí deixa ela falar 10 minutos de raiva. Aí eu quero matar os ministros, eu quero acabar com o Congresso, eu quero não sei o quê, beleza. Tá tudo anotado aqui, beleza. Esse aqui é a sua ordem. E a sua solução, qual que é? Aí fica em branca a folha. Porque ele só tem a raiva, ele não tem a proposta. E eu acho que é isso que está faltando no Brasil. Entendi. São pessoas. E aí entra aquele contexto. O que me preocupa não é o grito dos corruptos, é o silêncio dos bons. Por quê? Porque tem um monte de gente boa que eu conheço.
eu tive a oportunidade de participar da Câmara Federal num momento peculiar de um impeachment e tal, e eu conheci muita gente boa lá dentro e que optou em não voltar para a política pelo peso que é a política. Vamos falar algumas curiosidades desse impeachment aí? Bora. Mas antes, só uma rápida pausa pro banheiro. Agora Estamos de volta, galera! Esse papo aqui filosófico sobre a política, confesso pra você que eu nunca tinha pensado sobre essa parte filosófica de direita, esquerda e centro. É que a gente só fica com as pessoas, as bandeiras. Hoje, né? se eu for falar filosoficamente, eu sou de centro. Eu jamais vou ser de esquerda. Eu falo abertamente. Eu não sou de esquerda. Vocês estão entendendo? Inclusive, eu deixo abertamente. Eu falo aqui, gente, pelo amor de Deus, né, a gente tem que pensar um pouco, né? Eu vou deixar pro final essa parte. Bom, a gente tava falando do impeachment, a gente voltou nesse assunto. Cara, me conta algum bastidor de lá. Como que foi? Porque eu lembro que eu estava em Londres, eu estava fazendo um intercâmbio e tava vendo se abria o impeachment. Aí foi a votação lá que teve os paradas do Jean Willis, teve... Como o CUSP, é. Tá. Vamos lá, por momentos. Primeiro que foi a votação para ver se aceitava ou não. Uhum. E depois teve a votação do impeachment, assim, que eu posso te trazer de realidade. Foi um momento muito pesado, vamos dizer, para mim. Eu tinha 30 anos, 31, e assim, para eu sair do meu gabinete, para ir no plenário, eu demorava 2 dias, porque eu me perdia, eu não tinha andado em Brasília. Uhum. E aí você cai lá e do nada cai um impeachment na sua mão. E eu era relator não, eu era membro da CCJ, que primeiramente fez a admissibilidade e depois nós tivemos que fazer a votação no plenário. Cara, turbulento. E aí volta de novo para a discussão filosófica. Por quê? Porque você percebe que a galera estava tão impulsionada pelo momento que todo mundo votou por alguma coisa. Eu voto pelos meus filhos, eu voto pela minha mãe, eu voto por Deus, eu voto por não sei quem. E ali o voto não era por isso. Aí você estava votando se a pessoa cometeu ou não uma irregularidade. Você entende que assim, o tanto que o brasileiro, e aí eu tô falando dos representantes, que assim, o tanto que a gente não leva ao pé da letra o que de fato é a política. Assim, nós estávamos definindo um país ali, a administração de uma nação. E que, assim, com todo respeito a quem pensa diferente, foi o mais acertado. Eu acho que naquele momento foi necessário. É assim, eu sou contra rupturas administrativas. Pô, logo você, Eliseu, que teve 2 mandatos... Dos 2 mandatos, você mandou 2 embora, porra. Mas assim, a ruptura administrativa, ela traz prejuízo. Mas se o prejuízo que ela está fazendo é maior do que o prejuízo da ruptura, então ficamos com o menor prejuízo. É a teoria do menor prejuízo. Vamos lá. E ali foi necessário, porque assim, não sou de esquerda, talvez eu não me assemelhe com grandes conceitos de esquerda, mas ali demonstrou que eles pegaram tudo aquilo que era necessidade do povo brasileiro e transformou para um partido, para um objetivo, e ali foi... Volto a falar, a alternância do poder ela é muito saudável, certo? E era o que a gente precisava, né? Era, porque ficaram 13 anos e pouco, né? Eles não conseguiram fechar os 14 anos, vamos arredondar. Então, assim, eles ficaram 14 anos administrando um orçamento bilionário. Você acaba confundindo o que é público com o que é privado, com o que é seu, com o que é nosso, com práticas. O poder... Eu gosto da frase do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, que perguntaram uma vez para ele: presidente, você foi presidente da República e tal. Me fala assim, um fato que te chama a atenção do cargo e que você percebeu isso pós a perda. Ele pegou e falou assim: eu descobri que as portas têm fechadura. Eu falei: como assim? Ele falou: quando eu era presidente, todas as portas eram abertas. Agora a síndrome da fechadura. Agora eu preciso abrir a fechadura para entrar. Isso está no livro dele, inclusive. Então, assim, quando a pessoa fica muito tempo no mandato, eu acho que o PT estava lá e a Dilma fez parte do governo do Lula, depois ela ficou como presidente.
começa a confundir o grupo, sabe? Assim, o fulano, quem que é o fulano? Pô, é um ministro. Mas eu chamava pelo nome, já não tinha cargo, já não tinha liturgia do cargo, já não tinha hierarquia, já era nosso, já era... Então, mas uma coisa que eles não têm é liturgia do cargo, né? Sim. Não, mas assim, contextualmente falando, Entendi. Sem entrar no mérito de muita coisa. Sério. Então, assim, foi pesado e tal. E aí teve, dentro dessas presepadas de voto por isso, voto por aquilo, voto... Eu tava, inclusive, com um colega que veio aqui, que eu assisti a entrevista dele, com o nosso juiz substituto eleitoral, advogado. Doutor Rodrigo Dalpiaz. El Chapo. Ele, na época, me ajudava juridicamente, me ajuda até hoje, mas, assim, na época prestava um serviço de assessoria jurídica parlamentar. E como nós estávamos numa discussão, como eu disse aqui, eu sempre me preparei para os momentos de crise e tal. Eu falei, cara, vou fazer uma votação, eu tenho que dar um parecer e eu quero dar um parecer jurídico que presta. E eu gosto muito da posição jurídica, tanto que ele está aí, se Deus quiser, vai representar Mato Grosso do Sul no Tribunal Federal, né? No TRF. Ele tem uma capacidade técnica muito grande, eu levei ele, só que naquele vucu-vucu, o período que antecedeu a hora da votação, Brasília virou do avesso, fecharam as ruas, fecharam os hotéis, fecharam tudo. E aí eu tomei por opção, nós éramos em 5. Inclusive alguns já faleceram. Tava eu, a Mariane Carvalho de Rondônia, tava o Caio Nárcio, que faleceu, que era de Minas, tava o Bruno Covas, na época que era deputado, ele virou prefeito de São Paulo, também faleceu, e tava o Paulo, que é do Paraná. Nós ficamos no Congresso. E eu e o Caio, nós pegamos, eu tinha uma bandeira do Brasil no meu gabinete, ele tinha no gabinete dele. Nós levamos essa bandeira e eu me enrolei nessa bandeira. Eu fiquei os 3 dias, eu tenho que confessar uma coisa, que eu não saí para tomar banho, eu só ia ao banheiro e voltar, fiquei os 3 dias dentro do plenário. E nos 3 dias enrolado com aquela bandeira, o debate, para cumprir a liturgia. Quando começou a votação, eu tive um estalo. Eu peguei um tufo de caneta, pus no bolso e eu pedi para que todo mundo que votasse sim assinasse a caneta. E aí, o pessoal, no começo, eu colocava minha mão, pegava um negócio, o pessoal ia assinando. Só que começou um monte de gente votar, começou a fechar e eu precisava de alguma coisa para encostar. E o Rodrigo tava no canto, assim. Aí eu chamei o chefe da segurança do plenário e falei, olha, ele é meu advogado, eu preciso dele aqui. Aí ele falou, aí só pode parlamentar. Falei, pelo amor de Deus, e com muita insistência, eu trouxe o Rodrigo. O Rodrigo ficava na minha frente, ele foi à minha mesa. Aquela costa bonita, larga. Você sabe que o Rodrigo, depois ele vai brigar comigo, mas você sabe que o Rodrigo não tem registro de nascimento, né? Ele tem escritura. Ele é 40 de frente por 20 de fundo, assim. Aí eu coloquei aquela bandeira nas costas dele e a galera ia descendo e ia assinando. E o Eduardo e o Jair estavam atrás de mim aqui. E a gente estava lá brincando, assinando. Brincando não, mas estava naquele momento e assinando. Quando o Jair foi votar, não, minto. Quando o deputado Jean Willis votou, o Jair falou alguma coisa e o Jean Willis olhou para ele enfurecido. Só que ele não tinha como brigar, bater, fazer alguma coisa. Ele cuspiu. Quando ele cuspiu, eu vim para trás, o Rodrigo olhou pro lado, tomou o cuspe. Puta que pariu! E o Jair saiu. Que pariu, dando risada ainda. Aí eu olhei pro Rodrigo, o Rodrigo com todo o cuspe, eu fiz algumas brincadeiras com ele ali. Putz, até sei qual brincadeira. Aí ele se limpou. E aí, de fato, eu ainda brinquei com ele. Ele tem a revista, nós pegamos... Depois a revista Veja publicou uma foto, aquela folha do meio que abre a revista, ficou a foto do plenário com o cuspe do Jean Willis. Aí tá o Rodrigo assim, com o cuspe nele, eu falei, ó... Puta que pariu, então assim, teve coisas que... Que baixaria, Muito. Assim, teve situações de muita pressão, mas também de muita descontração ali, né? Você vai... Hoje o prefeito de Camboriú... Fugiu o nome dele, um loirinho. Eu brincava com ele, que ele era o menino de Volta pro Futuro. É igualzinho o menino daquela série de Volta pro Futuro. E ele tava lá do lado. E ele ficou do começo ao fim. Aí ele votou e saiu. Aí o pessoal, agora ele foi pro futuro. Teve uma parlamentar que falou assim... Pelo meu marido, que me ensinou a ser honesta... E entrou na política com tantos anos... E até hoje é prefeito de não sei aonde... Hoje eu tô aqui por causa dele...
Eu voto sim. No outro dia, a Polícia Federal entrou na casa dele e prendeu ele. Puta que pariu. Nossa senhora. Então, assim, como... Essas histórias são maravilhosas, né? Nossa. Teve bastante coisa engraçadíssima. Teve muita tensão, obviamente. Mas teve muita coisa assim que você carrega para a vida inteira. Eu optei em não voltar para a política para não mexer. Mas que esse período eu vou guardar com muito carinho, que foi um período de muito aprendizado, em todos os sentidos. Acho que a política ela é um leque. Posso contar mais uma historinha política? Pô, fica à vontade. Primeira reunião, a Câmara é feita por como é que fala? Por comissões. Primeira reunião. O Eduardo Cunha era presidente, aí o Eduardo me chama e falou assim, Eliseu, você mexe com o quê? Eu falei, cara, minha formação é jurídica. Ele olhou, CCJ esquece, não dá mais para entrar. Que é uma das comissões mais buscadas, né? Ele falou, não, fala outro que eu falei, presidente, se eu coloco onde você quiser. Assim, é ato discricionário do presidente. O partido pede, mas eu sei que manda. E o Eduardo olhou, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar numa comissão aqui, a CFT, Comissão de Fiscalização e Tributação, até abrir uma vaga em uma coisa pertinente. Eu falei, tá bom. Eu tinha pedido para ele algumas coisas da família, que era a minha bandeira, de social também, que é a minha bandeira, mas não tinha vaga naquele momento, ele me colocou na CFT, Comissão de Fiscalização e Tributação. O deputado do Paraná, ele era o presidente, ele me chamou, fui lá, me apresentei, ele me chamou no meu primeiro mandato, novo na Câmara. Leandro, aí eu entro na sala, a sala da comissão, uma sala grande assim. Aí eu entro e a reunião já tinha começado. Aí tava sentado todo mundo. Tava o presidente do Banco Central, um representante da Caixa Econômica, um representante do Banco do Brasil. Só nego ruim. Tava o pessoal da Receita Federal, tava o pessoal do Ministério da Economia e tava os deputados da comissão com o presidente. E todo mundo conversando, aquela conversa. Eu chego, sento, oi, tudo bom? O presidente me apresenta e falou, esse é o deputado Eliseu, vai fazer parte da nossa comissão, ele vem de Mato Grosso do Sul, é advogado, beleza, sentei. E aí eles começam a conversar. E eu tinha 32, 31 anos. Você sabe o que você entende de física quântica? Nada. Era o que eu entendia naquele momento. Cara, os caras começaram a conversar, Leandro, assim, não, porque o indexador do não sei o que, da commodities, que vai do debentures, que vai não sei o que é não sei o que, e eu assim, ó. Aí eu viro pro deputado, Rauli, deixa eu te falar, cara, eu não tô entendendo. É um termo técnico, eles estão falando em português, aí ele deu risada, ele é um senhor já. Calma, Eliseu, você vai entender. Tá bom, aí eu esperei mais uns minutos, aí eu voltei e falei, cara, eu não tô entendendo. É sério, depois vocês mandam um release, alguma coisa, pra eu tentar estudar, porque eu não tô entendendo nada, bicho. Eu não sei do que vocês estão falando, tô me sentindo aqui Aí ele, calma. Eu falei, cara, não dá, eu vou embora. Ele falou, não sai, espera. Eu falei, não, eu vou sair, cara. Não vou, não. Aí aquela aquela discussão ali. Ele falou, bom, você faz o que você quiser. Eu acho que você não deve sair. Beleza, ele ficou. Na experiência que ele tem, um lorde, guarda a amizade dele até hoje. Eu falei, não dá. Aí eu peguei e falei, presidente, licença. Eu cheguei atrasado, vou precisar sair mais cedo. Como eu assumi agora, eu preciso de me organizar aqui na Câmara. Eu tenho mais uma agenda e depois eu volto. Depois eu pego o relatório da reunião para que a gente possa encaminhar. Beleza? Despedi de todo mundo. A reunião voltou e eu saio. A porta ficava atrás de mim, porque eu fui o último a entrar, já cheguei e sentei. A porta ficava atrás de mim. Cara, quando eu abri a porta, tinha todas as imprensas do mundo inteiro. Globo News, Globo, SBT, Manchete, Bandeirantes, CNN, o mundo inteiro ali falando assim, como é que ficou a pauta para a próxima não sei o quê, Cara, eu dei uma engolida, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, calma, nós estamos esperando ainda um deputado chegar para que a gente pudesse fechar a reunião. Ele não chegou, eu vou fechar, a hora que terminar o pessoal avisa. Fechei a reunião, saiu a francesa. Não, você ficou lá. Não, eu voltei, sentei na minha cadeirinha, o Rolly olhou, por que você não vai sair? Eu falei, porque o primeiro que sair ali vai ter que falar o que deu o resultado da reunião. Se eu não tô entendendo, como é que eu vou falar? Aí eu peguei, sentei, esperei a reunião. Aí o presidente da comissão, junto com o pessoal do ministério, levantou. Aí quando eles começaram a dar aquela explicação, eu saí por fora de fininho e fui embora. Porque de fato ali é um mundo. Então assim, depois eu fui estudar, fui tentar entender. E a política me deu essa bagagem, assim, me deu a oportunidade de conhecer mundos e realidades que dificilmente eu conheceria. Não, eu não tenho, se você não me conta isso aí, eu não ia nem saber.
Porque, assim, Brasília, para mim, eu já estive em Brasília, é um outro país. É um outro país, assim, só quem vai a Brasília sabe como é que é você chamar um Uber e vir um Audi para te pegar. Tipo assim, cara, da onde? Como assim? É uma realidade totalmente diferente. Ó, a política me proporcionou. Lembra que eu falei lá no começo, que eu trabalhei nos Estados Unidos, de pedreiro e tal? Eu tive a oportunidade de trabalhar em Nova York uma época numa empresa. E a empresa me levou para um determinado lugar e era pra gente pintar, uma parte de dentro e a parte de fora. O meu chefe falou, pinta a parte de dentro que eu pinto a parte de fora. Eu fui barrado para entrar. Eu não podia entrar, porque eu não tinha um documento regular de trabalho nos Estados Unidos. Aí eu saí, já avisei meu chefe, falei, olha, não dá para eu trabalhar, não dá para eu entrar lá dentro, tal. Ele falou assim, então faz o seguinte, sobe por aqui, pinta a parte de fora, que a parte de fora é só no guindaste, num negócio chamado forklift. Eu ficava no forklift lá pintando, e eu levo a galera regular lá pra dentro. Falei, beleza, ele foi, entrou e pintou, e eu pintei a parte de fora. Passou anos, eu voltei ao Brasil, contei toda essa história pra você. Como deputado federal, uma vez o Eduardo Cunha me liga e fala, Eliseu, vai ter uma discussão no Tribunal Penal Internacional. É uma matéria de relevância pro governo, e eu queria saber se você tinha a condição de ir lá defender. Eu fui estudar, falei, tenho. Era crimes de guerra e tal. Falei, tenho, quero ir lá defender. E eu fui. O Tribunal Penal Internacional fica dentro do prédio da ONU. A hora que eu entrei, eu falei, cara, já passei aqui. Aquela parede foi eu que pintei. Há anos atrás eu tinha ido lá para pintar como imigrante regular. E anos depois, Deus me deu a oportunidade, através da política, de voltar lá como um representante do povo brasileiro. Então, assim, eu tenho uma gratidão pela política muito grande. Caralho, tem muita gente. História, hein? É massa pra caramba. Buja, eu tenho um monte de coisa pra te contar. Mas, assim, a política, ela me abriu portas. E eu carrego ela com muita... Por isso que eu estudo, por isso que eu gosto. Deixa eu te perguntar, esse abrir portas, o que você acha para 2022? Eu acho que o Brasil precisa achar um consenso. A gente não pode votar por tudo aquilo que a gente conversou aqui. A gente não pode votar pelo fígado, não pode votar pelas mágoas, não pode votar pelas dores. A gente tem que votar pelo nosso futuro. E eu não acredito em nenhum radical, não estou indicando nome nenhum, eu tenho a minha convicção, mas eu acho que o Brasil precisa achar um nome de consenso. Mas você não acha que também a gente não pode voltar para os nossos fantasmas do passado? Se a gente achar um consenso, não. Você entendeu? Quando eu falo achar um consenso, não é voltar para o passado e nem apostar num futuro radical. E também não estou falando contra o atual governo, não estou falando a favor do antigo e nem contra o antigo. Não, porque eu falo contra o antigo, viu? Eu não escondo isso de ninguém. Não, eu não tenho preferência. Assim, talvez a minha última opção seja... antes de um totalitarismo seria o PT, certo? Agora, eu não tenho nenhuma afinidade com o PT, com a esquerda, eu tenho muita dificuldade... na forma pela qual eles tocam. Sabe por que eu falo isso? Porque pelo seguinte, eu não consigo, não entra na minha cabeça tudo isso que aconteceu ser a história da carochinha. Não. Entendeu? Não consigo. E eu não consigo achar que um cara desse, que já foi presidente, que tentou contornar uma situação que ele foi condenado, enfim, todo mundo já sabe essa novela. Eu acho que ele vai entrar, vai continuar a mesma coisa. Com certeza, se ele voltar, é aquela história, você não consegue ter resultado diferente continuando com as mesmas práticas. Coisa, se ele voltar, aquilo que a gente viu no passado vai voltar dele. Eu vou fazer uma analogia. Você tem uma namorada, você larga dela, aí você vai pra outra mulher, você sai daquela lá, você volta com a ex-namorada. Você compra um carro usado, você entendeu? Peraí. A mulher é diferente. Você voltar com ex-mulher é você comprar o carro sabendo os defeitos, sendo ele mais rodado. Exatamente. Como que, assim, não me entra o que as pessoas pensam que ele vai arrumar a casa. Se a casa estava desarrumada. Isso não me entra. Por isso que eu falo abertamente, eu não consigo. Não é porque também assim, é porque a esquerda, na verdade, hoje quem que falou isso foi o Emílio Surita. O Lula não traiu o movimento. Ele defendeu o movimento e defende até hoje. Ele defende as ideias dele. Mas para mim é um projeto de poder puro. Sim. Já algumas outras pessoas falam, não, o Jair Bolsonaro que traiu o movimento. Aí é que tá. Eu não consigo ver nenhum desses dois, mas eu não consigo, principalmente como que eu vou votar numa pessoa que deixou a gente que assim, vamos resumir, assim, para mim não vai conseguir apagar o que aconteceu e não vai conseguir unificar o que está errado hoje. Então deixa eu te falar, assim, minha convicção nesse racional seu é o seguinte. Primeiro, eu tenho dificuldade de votar na volta daquilo que nós já vivemos. Eu quero coisa nova.
certo? Daquilo que nós já vivemos, Também nós já acho que aprendemos. nós Eu temos quero que uma coisa nova. renovar. Agora, dentro desse contexto que você estava falando, de trair, de não sei o que, é o seguinte. Eu vou tentar fazer uma analogia pessoal. Eu sou casado com uma morena linda, maravilhosa, presente de Deus na minha vida. Sou casado há 13 anos, mais 2 de relacionamento. Eu tenho 15 anos de relacionamento. Amo ela de paixão. Consigo pontuar várias qualidades. Mas eu também posso pontuar alguns defeitos. Só que na minha avaliação, as qualidades são maiores que os defeitos. Por isso que eu permaneço um relacionamento com ela e a gente construiu nossa família. Eu acho que para a política isso serve. Nenhum político vai ser... Por isso que eu não gosto do radicalismo. Nenhum político ele vai te agradar 100%. Ele tem que te agradar majoritariamente, mas não 100%. Porque ninguém é unânime. Teve um cara aqui que veio na Terra só para trazer paz e salvação. Pegaram ele e colocaram no madeiro. Crucificaram ele, exatamente. Então é o seguinte, ninguém é unânime, ninguém vai conseguir te agradar 100%. Eu tenho um vizinho, amigão meu irmão, brother, e ele era um dos maiores defensores do Jair. Na época, quando eu parlamentar, eu cheguei a gravar vídeo com o Jair a pedido dele, eu gravava para ele veio aqui na casa dele, aquele rolo todo. As primeiras discussões do Jair, ele já saiu xingando o Jair de tudo quanto é nome. Eu falei, opa, pera. Você passou 4 anos falando que queria o cara. O cara entrou na primeira pegada, você já vai xingar o cara? Não, mas eu não concordo, porque não sei o que. Eu falei, bicho, você não elegeu o cara para ele ser unânime. Você elegeu o cara para ele poder colocar o Brasil numa condição. Agora, para ele colocar naquela condição que você acreditou, ele precisa empurrar a máquina. Ah, mas ele colocou fulano como ministro, eu não concordo. Eu falei, cara, mas aí é uma coisa muito subjetiva. É o game, né? É assim, isso, é paciência, como dizia o ministro. Você entendeu? É paciência. Então, assim, eu acho que a política tem essa condição o Brasil, eu não quero o antigo, eu quero uma coisa nova. Agora, eu não gostaria que o Brasil avançasse nesse radicalismo, seja político, seja da mídia social, seja militância jurídica. Essa atuação do mundo jurídico tá me incomodando, porque cerceando até o próprio Twitter. Porque assim, não tá legal. Nossas liberdades, né? E aí, o responsável disso somos nós, tá? Quando eu falo nós, é sociedade e políticos. Por quê? Porque é o seguinte, o político fica chateado quando ele vota alguma coisa e a Suprema Corte suspende ou anula a votação. Mas quando ele se sente prejudicado, ele corre o mesmo caminho. Ele vai lá na Suprema Corte para poder pedir pros outros. Então, assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se serve para ele, serve para você também. Então, assim, a justiça ela só entra quando existe não existe a condição das duas partes se comunicarem. Aí entra a justiça. Então, se a gente, enquanto sociedade, conseguir... O que é a Câmara Federal? Ela é uma representação do povo. No sistema bicameral, a Câmara ela é a representação do povo. O Senado é do Estado, mas a Câmara é do povo. A gente tem que olhar quem são. Não tem um deputado federal que veio de Marte, que veio da Lua. Todo mundo saiu do seu contexto, saiu do seu estado, saiu dentro da nossa casa. A gente tem que saber o que a gente vai colocar lá para governar mais 4 anos, para poder diminuir essa pressão que nós estamos vivendo no Brasil e para chegar a um Brasil mais próximo daquele que a gente quer, para os nossos filhos, para o nosso futuro. Senão, eu acho que ainda está distante, eu acho que assim, não é que nem você falou aí questão de liberdade, eu não acho que assim, o STF esteja cerceando, eu acho que existem decisões que são muito questionáveis. Sim. Né? É que politizou também, na minha avaliação, eu acho que politizou a Suprema Corte. Eu também acho. Eles não estão decidindo à luz da lei, eles estão decidindo por ideologias. Eu acho que isso ficou muito claro quando teve aquela questão da urna eletrônica. Eu já vi muito debate sobre isso, né? E eu acho que ficou muito claro quando até o presidente do TSE, isso é uma crítica minha, não acho que ele atuou em defesa do poder, que ele é presidente. Mas eu acho que ele não foi legal ele ter ido na Câmara para discutir isso, para reverter votos. Eu acho que não era o papel dele. Mas tudo bem, cada chefe de poder que haja com suas convicções. Sim. E, bom, se ele achou que era pertinente, eu acho que também é válido. Ele tem o direito dele de ir lá e fazer a defesa do sistema, né? Mas em meio a esse tanto de problema que a gente está conversando, eu gosto muito do Brasil. Eu acredito no Brasil. O Brasil é uma nação que tem tudo que uma nação precisa e não tem nada que uma nação não precise. Vou te explicar. O Brasil não tem tufão, furacão, não tem terremoto.
O Brasil tem solo, tem clima, tem espaço geográfico. Então, assim, se a gente, nós somos os ocupantes desse território aqui, se a gente tiver um pouquinho de juízo, a gente com 7% do solo agricultável do Brasil, a gente dá comida para o mundo. Para o mundo inteiro. Se a gente conseguir organizar isso melhor, a gente pode se tornar a maior nação do mundo. O que a gente está perdendo somos para nós mesmos. Os nossos inimigos não são os chineses, não são os americanos, não são os... A gente não tem que ter inimigo, né? A gente tem que saber ter parceiros. Parceiros, exatamente. Então, assim, os nossos problemas somos nós mesmos que criamos. Então, assim, se o brasileiro colocar a mão na consciência e falar assim, nós queremos um Brasil melhor, só depende da gente. Por quê? Porque, na minha avaliação, a solução está na política. E a política está no dedo do povo. Essa sua reflexão me cheira candidato. 0. Menos candidato? Menos 1. Não. Tem uma gratidão eterna pela política. Pelos conhecimentos, pelas portas abertas, pelo relacionamento. Mas eu fiz um compromisso com Deus e fiz um compromisso com a minha família. Não vou dizer nunca, mas que para os próximos 10, 15 anos não estarei colocando meu nome à disposição. Obviamente sou um apaixonado, gosto de discutir, gosto de pensar, gosto de fazer parte de grupo, mas o meu nome não estará. Eu estou... ano que vem, hoje eu sou o primeiro suplente. Ano que vem, eu ainda tenho a possibilidade, eu acho que por respeito aos votos que eu tive, eu não vou me desfiliar, mas terminando o ano que vem, o meu período sabático, eu vou me desfiliar e vou ficar os próximos 15 anos desfiliado, já para todo mundo entender que eu não sou candidato, não tenho intenção de política, eu tenho intenção de contribuir com a política do meu município, do meu estado, do meu país, mas não colocando meu nome à disposição. Pô, é uma pena. É uma pena. Que legal. Bom, é uma pena, Eliseu. Você é um cara que me fez refletir sobre várias coisas, né? A questão da filosofia, da política, eu acho que muita gente hoje não entende. A gente está polarizado. Eu espero dias melhores, assim como você falou. Acho que a gente tem tudo para ser o que a gente não é. Exatamente. Né? Então, assim, eu agradeço muitíssimo pela sua presença aqui. Com certeza, abrilhantou muito esse podcast. Pô, obrigado. E a porta sempre está aberta aqui, apesar de a gente ser um humilde podcast aqui, um projetinho aí meu, que é uma coisa que eu faço por uma satisfação pessoal, mas assim, é um prazerzaço ter você aqui. Cara, se você quiser vir aqui, a gente discutir política ano que vem, ver questão de plano de governo dos outros, até para falar mal dos outros aqui, pode vir. Tá convidado. Obrigado. Mais convidado, a gente fala aqui, vamos postar e é isso, gente. Eu que te agradeço, Leandro, agradecer a você a oportunidade, agradecer a toda a equipe de Quinta dos Amigos. Apesar que a equipe hoje só tá eu aqui. Mas eu sei que tem uma equipe. Não, tem um estagiário só que ele não pôde vir, que ele senta ali, mas ele não tá aqui hoje, né, Gabriel? É porque hoje é dia de prazer, não é de trabalho. Sabe a diferença de trabalho e lazer? Cara, eu acho que isso pra mim é um lazer hoje. Trabalho é tudo aquilo que você manda o estagiário fazer. Lazer é tudo que você assume e faz. Uma boa forma de você pensar. Depois eu te conto a história que levou essa reflexão. Então beleza. Isso aí vai ficar pro Eliseu parte 2. Né? Valeu, irmão. Muito obrigado. Se você quiser deixar um recado aí pro pessoal, você fica à vontade. Obrigado. Vamos junto. Eu não tenho muito o que dizer, a não ser te agradecer pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que assim, espaço como esse, plural, para que a gente possa discutir de fato, sem filtro, sem nada, é muito importante. E eu espero muito que esse canal cresça, que essa mesa grande aqui possa ter mais pessoas e a discussão possa ficar em vários temas e em vários níveis. Porra, obrigado, viu? Prazerzão, viu? Prazer. Valeu, mano. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Nos sigam aí nas redes sociais. Sigam o Eliseu, tá aí na descrição do vídeo. Aquele abraço. Abraço.